Graça e paz, queridos. Vamos começar a nossa série de mensagens a respeito das relações humanas. E vamos tomar por base 3 pilares: a relação com Deus, a relação com a família e a relação com a sociedade. E a gente vai ficar começando com o relacionamento com a família. E dentro desse relacionamento, a gente vai começar com a área de casamento, porque é uma área muito delicada dentro da igreja, que é a nossa sociedade, é onde a gente convive mais. Eu quero começar lhe contando uma história. Eu conheci uma jovem senhora de 40 anos, bonita, formada, elegante, crente, servindo a Jesus, e solteira, e de repente ela se apaixonou por um homem, começou um relacionamento com uma pessoa dentro da igreja, e com o decorrer do tempo ela descobriu que essa pessoa era casada, e como sempre vem a história: não, eu não estou mais vivendo com a minha mulher, nós já estamos nos separando. E ela se apaixonou a tal ponto que começaram a viver, e desse relacionamento ela ficou grávida e nasceu uma menina muito linda, e as coisas pareciam bem. Só que depois esse homem diz que Deus usou um profeta dizendo que ele tinha que regressar para a sua primeira mulher. Conclusão: a bebê nasceu e ela agora fica abandonada com um filho, e ele volta para a esposa. Só que passaram-se apenas um mês, e aí esse homem regressa para a então mulher que ele tinha abandonado, dizendo que a outra mulher, que era a primeira esposa dele, não queria nada mais com ele. E como essa jovem era apaixonada por ele, recebeu, perdoou e continuaram vivendo como se nada tivesse acontecido. Como eram crentes, saíram da igreja que eram membros e foram para uma outra igreja e começaram uma vida em uma outra igreja. Ele realmente se divorciou da esposa, se casou com ela, e com a continuação ela descobre que ele está traindo a segunda mulher. No caso, era ela, já com algumas irmãs da igreja. Ela então resolve o seu coração muito ferido, a sua autoestima muito baixa, e ela resolve não querer mais viver com esse homem. Só que as profecias dentro da igreja começam a dizer que ela tem que conviver com esse homem. Agora, ela entra numa depressão, não quer mais esse homem, tem sentimentos de morte, prefere morrer a viver com esse homem, e a família, começando pela família, a mãe, crente, de oração, diz que ela tem que lutar pelo casamento. Só que ela não quer mais esse homem. Então, e aí? O que você faz numa situação dessa? O que você aconselha a uma pessoa como essa? Que decisão tomar? Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Mais grave de tudo isso, e como eu estou falando diretamente com vocês, esse homem era simplesmente um pastor quando se enamorou dessa moça. Agora, ela está num momento tão difícil que ela tem medo de sair dessa relação e está ofendendo a Deus. Agora, que tipo de relação é essa para se ter medo da mão de Deus quando essa mulher está simplesmente sofrendo? Quando essa mulher não está sendo valorizada?
E aí entra uma profecia de um lado, profecia do outro, e deixa ela completamente tonta. Agora, nessa série de mensagens, nós vamos buscar, à luz da palavra, uma resposta para esse tipo de problemas dentro da igreja. Mas eu quero deixar uma pergunta para você agora. Será que você conhece um caso como esse? Será que você tem alguma amiga que viveu um momento como esse? Ou será que foi apenas uma história criada por mim? Eu quero que você saiba que mais do que o que você imagina, isso existe e existe dentro da nossa igreja. Agora, veja bem uma coisa. Eu sou Wandira Cardoso. Eu tenho 41 anos, vou completar agora em julho, de casada. Eu acredito no casamento, porque o casamento é uma instituição divina. Quando Deus fez a mulher, fez exatamente para que Adão não ficasse só. Tudo que Deus fez, Deus dizia, é muito bom. Não é assim? Você sabe disso, já escutou muitas palestras na área de família. Mas quando ele criou Adão, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Aí faz Eva. E eu gosto de dizer que quando Deus faz Eva, é uma ideia de Deus. Eva não foi uma casualidade, Eva não foi um improviso, Eva foi uma ideia de Deus. E a coisa que mais me chama a atenção é que Deus podia ter feito Eva um bonequinho de barro, como fez o homem, e soprou nas narinas dele o fôlego de vida. Não, mas Deus fez a primeira anestesia e a primeira cirurgia e tira da costela de Adão, do homem, e faz com essa costela uma preciosa mulher. E eu acredito que quando Adão desperta, que olha para a mulher, ele fica encantado, não? Era a perfeição. Agora, depois disso, a Bíblia diz a primeira referência que a Bíblia faz a respeito do casamento. Para que você veja como é perfeito. No primeiro livro, o livro da criação. Aí ele diz, Adão diz, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aí ele diz, por isso, aí já é Deus, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, e tornam-se os dois uma só carne. Veja bem, era o princípio de tudo. Não existia pai nem mãe no jardim do Éden. Só existia Adão e Eva. Mas Deus tinha um propósito com o casamento. E sabia que de Adão e Eva descenderia toda a raça humana, na perfeição, no equilíbrio e no compromisso que Deus estava estabelecendo, na aliança que Deus estava estabelecendo com Adão e Eva. Quando a gente chega no Novo Testamento, no primeiro livro do Novo Testamento, em Mateus capítulo de número 19, Jesus usa as mesmas palavras. Por isso deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. E o que Deus juntou, não separe o homem. Até aí, muito bem, né? Até aí, muito bonito. Afinal, é a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. E aí você está do outro lado e pode me perguntar, mas por que tantos problemas nos casamentos? Por que tanto sofrimento? Por que tanta infidelidade? Por que tanto maltrato? Por que tanta violência? Porque o homem e a mulher saíram do plano de Deus. No princípio, quando Deus estabeleceu para ser realmente uma coisa muito boa. E se o homem
ou se o casal volta à prática do primeiro amor, de viver ambos submissos ao Senhor Deus, acredite, o casamento é realmente uma bênção, é realmente um deleite. Deleite espiritual, amável, carinhoso, de uma preciosidade imensa. Mas, lado a lado, tem se tornado egoísta e entram no casamento pensando em ser feliz e pensando em domar o seu cônjuge à sua maneira. E daí começam os grandes problemas. Aí o que acontece conosco dentro das igrejas evangélicas nossas? Durante muitos anos, fomos ensinadas, principalmente as mulheres, para quem eu me dirijo nessa série de mensagens. Nós fomos ensinadas a uma submissão subserviente. Quer dizer, você tinha que baixar a cabeça para tudo que o homem dissesse ou quisesse fazer, desde o abuso, desde a agressão, desde o egoísmo, qualquer coisa. A ordem era: a mulher fica calada e aceita tudo do homem. Tá certo isso? Tá certo? Me diga. Quando a gente volta para a Bíblia, a nossa regra de fé e conduta tem sido sempre a Bíblia. A Bíblia é a base para os relacionamentos serem equilibrados. Olha, gente, quando Deus forma o homem, lá no primeiro capítulo de Gênesis, aí ele diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se rasteja pela terra. Pense nisso. Ele dá aqui Deus para os dois a autoridade. Ele não disse que o homem ia dominar. Ele disse que o que ambos iam dominar, iam ser fecundos, iam multiplicar-se, iam encher a terra, iam sujeitar a terra e dominar sobre todas as coisas. Eu estou de acordo com você. Tem uma hierarquia, claro. Tem o homem como cabeça, tem a mulher e tem os filhos. Mas nós estamos falando de um relacionamento que tem se tornado abusivo. Um relacionamento que tem feito a mulher como escrava do homem e colocando isso no patamar da bênção de Deus. E isso não é a bênção de Deus. Minha gente, a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Então, se você está sofrendo, minha linda, se você está sendo maltratada, esse esposo pode ser apóstolo, pode ser reverendo, pode ser profeta, pode ser doutor, pode ser mestre, seja o que for, ele só não é nascido de Deus. Porque um nascido de Deus não actuaria assim com você. Se lembra da história que eu lhe contei? Esse que dizia ser pastor e que agora quer obrigar a essa mulher, a segunda já, a viver com ele quando ele já está traindo essa mulher, disse a ela que se ela não voltasse a viver com ele, ela ia ficar louca, ela ia terminar no manicômio, ela ia sofrer enfermidade, amaldiçoou a vida da mulher, porque disse que a vontade de Deus era que ela fosse submissa a ele. Responde-me isso. Com base em quê? Na cabeça doente dele.
esses relacionamentos abusivos, nós, mulheres, não temos culpa. Mas nós, mulheres, temos que tomar uma decisão, falar, buscar ajuda. Está doendo, você não sabe como resolver, está dentro de quatro paredes, está no fundo da depressão. É hora de você levantar a cabeça. É hora de você sair dessas quatro paredes. É hora de você não somente orar, mas começar a agir. Começar a actuar. Mas, irmã Vandira, o que eu vou fazer? Escuta bem. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, com todo o povo hebreu, debaixo da responsabilidade dele para chegar na terra prometida, ele tinha tirado esse povo do Egito, dizendo a Faraó que Deus tinha ordenado a ele a sair com o povo. E agora ele estava diante do mar e atrás Faraó. E agora Moisés ia levantar as mãos para o céu e orar? Não. Agora era hora de atuar. Agora era hora da ação. O que Moisés tinha que orar, Moisés tinha orado. A revelação Moisés já tinha tido de Deus. Agora era hora de actuar. E Deus, quando ele clama a Jeová, Deus diz a Moisés, diga ao povo que marche. Caramba, mas marchar para onde? Para frente, para dentro do mar, todo mundo ia morrer afogado. Mas foi a decisão de Moisés de actuar, a ação, que fez com que, quando pisaram no mar, a água se abriu e o povo de Deus passou a pé enxuto. Eu quero que você saiba, nós vamos estar juntas em algumas mensagens. E eu quero que você saiba que é hora de você atuar. Eu não sei que grau tem o seu relacionamento. Eu não sei que dificuldade, que buraco você já entrou no seu relacionamento de casada. Mas eu quero que você saiba que ainda tem uma saída. Ainda tem um focozinho de luz lá no final do túnel. E é agarrada nesse foco de luz que você vai tomar uma decisão no ano de 2020. Eu tenho a responsabilidade, diante do que Deus tem feito na minha vida, diante de 41 anos de casamento, 23 anos de obra missionária e de aconselhamento na área matrimonial e na área de família. Eu quero ajudar a você, mas eu só posso ajudar a você se você tomar a decisão de actuar. Não fique calada. Não acredite nessa profecia. Minha amiga linda, uma profecia que diz a você que se você não obedecer aos maltratos de um homem, Deus lhe vai repreender. Essa não vem do céu, não, essa vem do inferno. Não existe base bíblica na Bíblia para isso. Agora, o que falta na gente? Primeiro, termos disciplina. É importante que você conheça a palavra. É importante que você conheça a Bíblia. Não há profecia maior e mais perfeita e fiel do que a palavra de Deus. Se a profecia está de acordo com a Bíblia, aceite. Se não está, Paulo já dizia, se descer do céu um anjo pregando outro evangelho que não seja esse, que seja anátema. E João vai mais além. O apóstolo João dizia, se chegar um pregando um evangelho que não seja esse evangelho de Jesus, nem o receba na sua casa. Tenha atitudes. Não baixe a cabeça. Não aceite maltrato. Começa com o psicológico. Nenhum começa golpeando.
Não. Começa lhe dizendo que você é gorda, que você é magra, é alta, é baixa, é branca, tem o cabelo feio, bonito. Começam assim. E você tem que entender. Lá no comecinho da mensagem, eu disse a você que você é uma ideia de Deus. E Deus não faz nada feio, nada ruim, nada que não é agradável. Tudo que Deus faz, tudo que vem de Deus é perfeito e agradável. Então você é uma obra-prima de Deus. Você é uma obra perfeita de Deus. Agora você tome a decisão que lhe corresponde. Se lembre que é você que tem que se valorizar. Olha outra coisa que eu quero dizer a você no relacionamento com respeito à interpretação errada da Bíblia no assunto casamento. Escuta bem uma coisa bem interessante. Quando Deus disse que deixasse pai e mãe e que se unisse à mulher e ao homem, claro, e que ambos seriam uma só carne. Ele não disse uma só cabeça. Não. Ele disse uma só carne. O casamento é uma aliança em 3 partes bem interessante. Deixa pai e mãe, a primeira, e se une a sua mulher. Quer dizer, esse é o momento da relação, deixa pai e mãe. É o momento da cerimônia pública. Você está tornando público que você deixou pai e mãe e agora se uniu àquela mulher, se uniu àquele homem. E vocês dois vão começar a família. O primeiro passo, deixar pai e mãe. O segundo é unir-se. E essa união vai gerar um relacionamento permanente e de amor crescente. Olha que lindo. É diferente da paixão. A paixão se acaba. Aí um provérbio que diz que a paixão é cega. E é realmente. Ela se acaba. O amor não. O amor, à medida que o tempo vai passando, ele vai ficando consolidado. Ele vai ficando mais firme, ele vai aguentando mais os intempéries da vida e vai se fortalecendo. As tempestades vêm e, ao invés de tombar o barco, sacode, move, mas o amor faz com que você permaneça firme. Então, o segundo ponto dessa aliança é unir-se. É um relacionamento que vai crescendo, porque é um relacionamento firmado no amor de 2 pessoas, tendo a terceira pessoa no relacionamento, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E a terceira parte da aliança é tornar-se uma só carne. E eu achei isso precioso, viu? Porque se tornam uma só carne e não uma só cabeça. Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu descobrir uma coisa para você antes de terminar esse ponto. Uma das minhas crises do casamento, o casamento continua tendo crises, viu? Até depois que você tem 40 anos de casada, você continua tendo crises. E uma das crises fortes do meu casamento, com Anchieta Cardoso, meu marido, eu fui aos pés de Jesus. Na próxima mensagem, eu vou lhe dar uns pontos de como resolver algumas coisas assim bem fortes no relacionamento. Mas eu estava tão desesperada, porque faz muito tempo que eu prego, que eu aconselho, que eu dou conferências. Então, eu tanto dou conferências no Brasil, fora, porque tenho o privilégio de ter servido 18 anos seguidos na Venezuela como missionária, e esse ano a gente vai completar 22 anos de obra transcultural. Então, como falamos espanhol,
eu tenho o privilégio também de ministrar nas nações de língua hispânica. E ministrei para conferências, dei conferências em várias áreas da família, e numa das crises do meu casamento eu me questionei com Deus. E eu digo, caramba, Deus, tudo que o Senhor faz é bom, é agradável, e o casamento é uma bênção. Mas eu preciso entender por que essa crise tão forte no meu casamento com Anchieta. E fui aos pés de Jesus. Depois eu vou dizer a você quanto tempo, viu? Ficar aí guardando. Note aí para na próxima conferência, na próxima mensagem, você está esperando que eu vou lhe dizer como foi feito isso. Eu só quero que você saiba de uma coisa. O Espírito Santo de Deus me revelou e me disse a mim, eu não li num livro, eu recebi diretamente a revelação porque eu fui atrás, porque eu ainda acredito que a Bíblia é a palavra de Deus e é infalível e ela tem respostas para a gente. Então ela tem resposta para o casamento. E se o seu casamento não anda bem, se está desandado, amigos, tem que ver aonde erramos e acertar os ponteiros, porque Deus ainda é Senhor do casamento. E aí o Espírito Santo de Deus me disse a mim, olha, Wandira, é muito simples. Eu disse, tanto em Gênesis como em Mateus, que eram ambos uma só carne. Eu não disse que era uma só cabeça. Eu não anulei a sua inteligência. Eu não anulei os seus sonhos. O casamento não anula as suas vontades. Não. Se lembre que cada cabeça é um mundo. E eu vou mais um pouquinho para você. Cada cabeça é um plano de voo. Nenhum piloto, nenhum avião decola do aeroporto com o plano de voo de outro avião que está ao lado dele ou na mesma pista de pouso. Não. Cada um recebe o seu plano de voo. Você imagina quantos aviões saem de Guarulhos a cada dia em São Paulo? Você imagina quantos aviões saem do aeroporto de Lisboa, a porta de entrada para a Europa, principalmente para a gente brasileiros? Então, cada piloto tem um plano de voo, voa de acordo com aquele plano, e quando ele voa com aquele plano, tudo funciona bem. Ele tem que respeitar o plano do outro. Há umas linhas no ar por onde eles devem se guiar, porque se ele transgredir, ele vai se chocar e os acidentes são fatais e muito dramáticos, muito dolorosos. Então isso foi o que o Espírito Santo de Deus me revelou. Então você tem a sua cabeça e o seu plano de voo, a sua cabeça, o seu mundo de pensamentos tem que ser respeitado. A partir daí, eu comecei a entender que eu não podia mudar meu marido, que eu tinha que voar com o meu plano de voo e ele voar com o plano de voo dele. Ah, mas não é isso que a Bíblia diz. É sim, senhora. A Bíblia diz que se torna uma só carne. Esse é o terceiro ponto da aliança no casamento. O primeiro é deixa pai e mãe. O segundo, você vai se unir à mulher. E o terceiro, você vai formar uma só carne. Escute, é a união física da mais profunda intimidade. A Bíblia está falando da fidelidade, da pureza, do jardim fechado, que é o meu casamento, que é o seu casamento, que é o casamento estabelecido pelo Senhor. Entendeu? Agora, você não pode se anular, minha linda. Não, agora eu vou andar na sombra do meu marido.
Agora eu vou baixar a cabeça para tudo que ele diz. Eu respiro o ar que o meu marido respira. Isso é muito romântico, né? Mas na prática não funciona. Se você está no começo do casamento, bate no peito, enche os pulmões de ar e diz: comigo é diferente. Oxalá que seja diferente. Deixa eu dizer outra coisa a você. Quando os meus filhos se casaram, que eles começaram a passar os problemas de relacionamento, eu dizia comigo mesma: digo a eles o que é um casamento ou espero que eles adquiram maturidade passando cada etapa, sofrendo cada problema e chegando a uma solução como pessoas adultas e como responsáveis pela boa convivência, pelo relacionamento saudável, pelo relacionamento de respeito, pelo relacionamento de carinho, pelo relacionamento de amor, pelo relacionamento de responsabilidade, pelo relacionamento de consideração. E eu me calava, porque cada um tem que viver a sua etapa. Se me pede um conselho, eu dou. Se não me pede, eu vou esperar que você venha. Porque vai vir. Os anos que eu tenho de casamento me fazem saber que você vai vir. Assim que eu lhe peço que você venha logo. Não espere que a casa caia. Não espere marcar tanto o seu coração. Não espere tanta dor. Busque ajuda, porque tem ajuda. Não baixe a cabeça, querida. Levante a cabeça. E eu quero lhe recordar uma coisa. Se você se lembra da história que eu lhe contei, se você acredita que essa história, se você pensa, que essa história foi muito forte, prepare-se. Eu tenho uma outra bem mais cabeluda para lhe contar na próxima mensagem. Lhe aguardo com muita alegria. Deus abençoe a você.